Bem, já começo a pensar muito seriamente que Mourinho está mais perto do Real Madrid do que nunca desde que saiu. Já viemos contando essa informação durante a semana, que Florentino Pérez tem uma conversa pendente com Mourinho e que vai visitá-lo. Isso era o que diziam no The Athletic Mário Cortegana e David Ornstein. Hoje de manhã, Ramon Álvares de Monte postou um tweet dizendo que Mourinho é a opção mais provável para o comando técnico do Real Madrid. Não há consenso total, mas segundo o The Athletic, é a opção que Florentino considera agora. Não tenho conhecimento de que haja negociações, mas acredito que elas acontecerão daqui até o final da temporada. Você concorda com o que José Mourinho disse ontem na coletiva? Eu era do Benfica anteontem e só dizia que ninguém do Real Madrid falou comigo. Ele não disse que não queria ir para o Real Madrid, isso foi um assunto encerrado. Acho muito engraçado porque Jorge Valdano, quando lhe perguntaram com quem ele falou sobre isso outro dia, com Kiki Récio. Quando perguntaram ao Jorge Valdano na Movistar Plus sobre os possíveis futuros treinadores do Real Madrid, ele foi passando um por um, dizendo cada uma de suas características, etc. E quando chegou ao Mourinho, ele parava em cada um, mas quando chegou no Mourinho disse: bom, Mourinho já é passado, e continuou com o próximo. É que havia toda aquela situação com o Mourinho na época. O que aconteceu assim que o Mourinho chegou ao Real Madrid? Lembro que naquela coletiva no fim de maio de 2010, estive no Bernabéu. Naquele tempo, eu cobria o Mundial de Motociclismo na televisão espanhola, mas às vezes ia à redação, e quando algum colega do Madrid ou futebol não podia, diziam: Miguel Serrano, vá você. Eu não tinha grande prêmio de motos, e lembro que no Bernabéu você sabia que eles eram como água e óleo. Eram duas pessoas. Mourinho e Valdano eram muito diferentes, e eu pensei, esses dois não vão se dar bem. Meses depois, aconteceu o que previ. Mas vamos lá, indo ao que nos interessa aqui. E se o Ramon tem essa informação, que vocês sabem que eu respeito muito e que tem informações muito boas, dentro do Real Madrid, se já começam a espalhar isso. E outro dia, José Félix Dias, que eu já vou comentar, e isso sim é intencional por parte do Real Madrid, ou seja, eles vão passando isso para seus jornalistas de confiança. Para que eles divulguem, se dizem que Klopp já disse que não, é porque esse primeiro ou segundo contato com Klopp, com quem o Madrid já teria conversado, já que era a primeira opção. Então não deu certo. Klopp ainda tem a mesma opinião sobre o Real Madrid que tinha em janeiro, como relembramos outro dia. Criticou a saída de Xabi Alonso e afirmou que as coisas nesse clube não estão 100%. Nesse clube as coisas não funcionam do jeito que ele gosta. Muita coisa teria que mudar. Ou algo muito grande teriam que garantir para o Klopp, tipo, você vai ser também nosso diretor esportivo, vai ter plenos poderes e tal, para que esse cara dissesse, beleza, me atrai essa ideia de ir para o Real Madrid. Acho que o Klopp se interessaria pelo Real Madrid em condições normais, sem dúvida, mas claro, depende de qual Real Madrid estamos falando. No qual eu vou chegar e uma estrelinha vai se rebelar porque eu não gostei de algo que ela fez. E eu coloquei ela no banco, e aí o presidente não me dá poder para a estrela. Klopp afirmou que nessas condições não irá, pois está satisfeito e tranquilo comandando tudo na Red Bull, que paga bem, ainda que o Madrid pagasse mais, pelo que entendi. Olha, talvez não, mas enfim, ele está confortável lá. De qualquer forma, diziam, isso a gente realmente não sabe ao certo. Mas o último item que ele gostaria de marcar, o último alfinete que ele teria que colocar em um mapa de países, clubes e conquistas futebolísticas seria a seleção alemã. E eu acho que é mais ou menos por aí. E o fato de o Ramon postar isso hoje é muito significativo. Então insisto, mais perto do que nunca. Mas quem esteve mais perto do Real Madrid, mais uma vez, foi Zinedine Zidane. Isso a gente já sabia. Hoje quem diz isso é José Félix Dias. E preciso dizer, não é puxando sardinha para mim, mas realmente aconteceu. No mês de dezembro, em uma conversa que tive aqui com Frank Carrillo, vocês já conhecem, colaborador do canal, também tenho um canal de política com ele. Ele tem suas fontes e seus contatos lá dentro e eu confio absolutamente no que ele contou aqui, que foi. O Madrid já decidiu, praticamente, salvo uma grande surpresa.
e como limite colocou a Supercopa da Espanha em janeiro, que com Xabi Alonso já não conta, que acha que não está pronto para treinar o Real Madrid, que erraram com ele. E se não o demitiram, foi só porque essa única e grande opção que viam, porque não veem outra, e está claro, quando substituíram Xabi, encontraram Arbeloa porque ele estava treinando o Castilha, não é? A única grande opção e tal, e a ligação que fizeram foi para Zidane, mas Zidane disse que não. Bom, hoje quem está publicando isso é José Félix Dias, que está dizendo algo que eu acho que já era sabido. Acho que isso já era sabido, como disse o Frank Carrillo aqui. Este é o vídeo publicado hoje pelo jornal ASS. Uma ligação poderia ter mudado o destino do Real Madrid. Isso ocorreu em dezembro, quando o Real Madrid já havia decidido que Xabi Alonso deixaria o comando do Real Madrid mais cedo ou mais tarde, então ligou para Zidane. Mas seria a terceira passagem de Zidane no Real Madrid, mas o que disse o francês? Que ele sentia muito, mas que seu compromisso com a seleção francesa o impedia de ter essa terceira oportunidade, não é? E isso também reflete fielmente que no Real Madrid, seu presidente, seus dirigentes, sempre pensam no que já funcionou. Fizeram isso com Ancelotti, fizeram com Zidane, depois iam repetir. E quem sabe se o próximo também será Mourinho, com sua segunda passagem pelo Real Madrid. Mas o fato é que os dirigentes do Clube Branco tentaram uma terceira passagem de Zidane no comando técnico no Santiago Bernabéu. Bom, isso está me cheirando mal, porque isso já, insisto, já se sabia. Quem contou isso pra gente aqui foi o Frank Carrillo, depois virou quase Vox Populi durante o mês de dezembro. Zidane já disse ao Madrid que ele vai treinar a França e que não. Por que esse homem está dizendo isso agora? Vai ter gente que vai pensar, não, porque ele quer levar o crédito agora. Eu acho que isso, não tenho provas, mas tenho poucas dúvidas que isso é uma mensagem que vem da diretoria. Eles usam um jornalista como José Félix Dias, e não é a primeira vez. Para deixar claro que, olha, que aqui é a primeira opção, ou seja, para deixar claro que o Madrid depois quer voltar ao que já funcionou, o Madrid pensou no Zidane, mas ele recusou dizendo que já tem compromisso com a seleção francesa. Para facilitar talvez um pouco o caminho para que seja o Mourinho por causa disso. O Madrid recorre aos seus clássicos e ao que já funcionou aqui, porque chegou a um ponto em que não querem mais treinadores, querem treinadores já testados. Por isso dizem que Klopp já falou que não e tal, e que no final não é que não tenha restado outra opção a não ser recorrer ao Mourinho. Eles sabem que muitos torcedores do Real Madrid querem Mourinho, assim como muitos querem Zidane, e o clube já está envolvido nisso, e que tentou antes com o francês. Pois eu acho que tudo está se alinhando para que realmente seja o Mourinho, e que a gente saiba disso daqui a algumas semanas, no final de maio. E uma última coisa que eu ia falar neste vídeo antes do jogo desta noite contra o Espanhol. Teremos uma live depois, como sempre. É sobre o Piqué, de quem ainda não falei nos vídeos anteriores. Isso já tem alguns dias, é a súmula do árbitro da partida entre Andorra e Albacete. Diz coisas realmente inacreditáveis. Vamos ler. Ao sairmos do vestiário em direção ao estacionamento, as forças de segurança de Andorra estiveram presentes o tempo todo. Dom Gerard Piqué e Dom Jaume Noguet se dirigiram a nós, fazendo protestos contínuos contra decisões da arbitragem que aconteceram na partida. Além disso, Gerard Piqué disse: "Saiam escoltados, vai que alguém agride vocês." Já estando na área do estacionamento, o presidente do Andorra, Dom Ferran Vilaseca, se aproximou a poucos centímetros do delegado da partida, empurrando-o com o peito. Fechou o punho para golpear, mas foi impedido pela força pública, pouco antes de sair do estacionamento, já no veículo da arbitragem. Dom Jaume Noguet se dirigiu a nós dizendo: "Tomara que vocês sofram um acidente, ou seja, é uma coisa muito pesada." Gerard Piqué disse ao delegado: "Em outro país, bateriam em vocês, mas aqui em Andorra somos civilizados." Vale mencionar que o delegado local, Dom Christian Lanzarote, esteve presente durante todo o ocorrido. Pessoa que se dedicou a fazer comentários, aumentando a tensão existente e não cumprindo com suas funções. Bom, esta é a verdadeira face de Gerard Piqué. No fim, ele sempre foi assim. É isso como ele é. Enfim. Como era elegante como zagueiro, bonito, casou-se com Shakira, defendeu a seleção espanhola, foi campeão mundial e europeu, entre outros feitos. Pois bem,
Sempre houve um certo esforço para limpar a imagem dele, mas Gerard Piqué. Bom, é que nós já contamos isso quando, na verdade, íamos contra o que todo mundo pensava. Gerard Piqué era um agitador profissional, em uma partida, em um amistoso, da Espanha contra a França. Em 2017, ele saiu dizendo aquilo sobre os bastidores do Bernabéu e no camarote dos Fios. As pessoas que governavam o país estavam no camarote do Bernabéu, sem que ninguém perguntasse sobre isso. Esse cara sempre gostou de causar confusão. Agora começa a mostrar as garras como dirigente do Andorra, se já não tinha mostrado antes. Ele está enfrentando uma sanção pesada. Vamos ver, porque isso é absolutamente intolerável. E eu me faço a seguinte pergunta. Ou seja, se fosse o Real Madrid que tivesse pago 8,4 milhões ao número 2 da arbitragem por mais de 2 décadas, esse homem não teria parado. O que esse homem faria seria uma coisa, mas constante. E além disso, é que... Claro, basta ver como ele se dirige aos árbitros, como essas palavras denotam, de certa forma. Ele acha que há uma campanha de arbitragem contra ele. Imagine se ele tivesse provas de certos pagamentos do maior rival, do clube adversário, a um chefe de arbitragem e assim por diante. Ou seja, é claro, enfim, a confusão que esse homem teria armado seria enorme. Muito maior do que a que ele está causando agora. Em pequena escala, porque no final é o Andorra. Olha, tem como objetivo subir para a primeira divisão e assim por diante. Mas, quando ele virar presidente do Barça, se acontecer, preparem-se, claro. Enfim. Mas vamos lá. Lamentável. Tudo de bom para vocês. Deixem um like se gostaram, inscrevam-se no canal, comentem e compartilhem. Feliz domingo e Dia das Mães. Nos vemos após o jogo contra o Espanhol. Vamos ver que cena vamos aprontar agora. Será que já entregamos o título para o Barça ou não? Depois a gente se vê.